Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso prefeito, uma alegria estar aqui em Arujá, doutor Camargo, sua esposa, que preside o Fundo Social, a Clau Camargo, o Paulo, nosso secretário aqui do município de desenvolvimento, comemorando aqui o Dia da Indústria, Nacional da Indústria, Serginho, da Associação Comercial, a ECIA, meu amigo, sempre prefeito, Abel Larini, seu filho Abelzinho, saudar a cada uma e cada um de vocês, agradecer o convite honroso para voltar, Camargo, aqui a Arujá, trazer uma palavra aqui de otimismo, Whindersson Azelotti. Eu acho que a economia ela tende a recuperar agora no segundo semestre, deve ter uma recuperação. Nós estamos vindo de vários anos de baixo crescimento econômico, quando não de queda do PIB. Tivemos em 2013 crescimento baixo, 2014 baixo, 2015 perda de 3,5% quase do PIB, 2016 de novo, 2017 e 2018 crescimento baixo, 2019 baixo, 2020, o ano passado, menos 4,1% do PIB, em razão da pandemia, mas acredito que esse ano a gente possa ter aí 3,5%, 4% de crescimento da economia. Primeiro porque a base é baixa, é mais fácil de recuperar. Segundo porque nós temos câmbio mais competitivo, que protege um pouco a indústria brasileira e aumenta exportação. Estamos batendo recordes de exportação no agronegócio, com moeda mais desvalorizada e câmbio mais competitivo, protege a indústria brasileira e, do outro lado, aumenta a exportação. Política monetária, juros baixos, estamos com juros negativos, taxa Selic, isso faz com que o capital fique mais barato e que você acaba investindo mais no setor produtivo. Uma demanda mundial por alimentos, e o Brasil é o celeiro do mundo em termos de produção de proteína animal e proteína vegetal, grande produtor do mundo de soja e de carne, das vários tipos de carne, proteína animal e vegetal. O setor de serviços vai crescer, o turismo interno vai crescer. Campos Jordão não tem mais vaga. Então você vai ter muita gente que ia para fora, Miami, Europa, não vai viajar porque não pode, também porque problema de avião, visto de entrada, então cresce o turismo mais regional, ajudando também a economia. E eu preparei, o doutor Camargo, secretário, o que entendo como agenda da competitividade. O que a gente poderia fazer a mais que nos trouxesse crescimento econômico, e eu guardei bem o que ele falou: desenvolvimento, crescimento, emprego e renda. Como é que a gente pode fazer para ter isso de maneira mais sustentável? O Brasil da década de 30 e a década de 80 foi o país que mais cresceu no mundo. No mundo. Durante 50 anos, o Brasil cresceu, em média, 5% ao ano. Década de 50, os anos dourados do Juscelino Kubitschek. Década de 70, quando eu fui prefeito, acho que o Abel também, o milagre brasileiro, o PIB crescia 12% ao ano. 12% ao ano, na década de 70. Você saía da escola,
podia escolher 3 empregos. Então, crescimento forte. O Brasil, até a década de 30, era um Brasil rural e pobre, muito pobre. Mortalidade infantil altíssima. Expectativa de vida média no Brasil, em 1940, 45 anos de idade. Expectativa de vida média. Mortalidade infantil, 140. Era comum uma mamãe dizer: tive 5 filhos, vingaram 3. Então, um Brasil pobre, Brasil com muitos problemas, e nós passamos em 50 anos a ser um país de renda média. Renda média. O Brasil deu um salto, melhorou. Mortalidade infantil veio de 140 para 14. São Paulo, grande parte dos municípios é um dígito, é quase nível europeu. Expectativa de vida média passou de 45 para 76. Quem passa dos 60 anos vai para quase 80. Mulher, 80. Média. Então, nós melhoramos muito. Mas estamos há 40 anos, praticamente, com um crescimento baixo. Cresce, mas cresce pouco. E nessa armadilha de renda média. O que aconteceu? Que o Brasil, um país vocacionado para ter um crescimento forte, passou a ter um crescimento menor. O Brasil ficou muito caro. O Brasil é um país caro. Então, é um país caro para quem vive aqui dentro. Então, o consumo é mais baixo. E é caro para exportar. Exporta muito produto primário, minério de ferro e soja. Aí você tem dificuldade para valor agregado. Então, como é que a gente consegue fazer uma agenda de competitividade para poder o Brasil voltar a ter um forte e não tem uma bala de prata. Olha, tem aqui a mágica que eu resolvo. Não. Eu procurei trazer o professor Pércio Arida, 3 que elaboraram a URV e o consequente nova moeda, o Plano Real, foram o Pércio Arida, o Edmar Baixa e o André Lara Rezende. Depois de muito estudo, trabalho com o Pércio Arida, elaboramos uma agenda de competitividade. Então, item 1, custo de capital. E se eu estou competindo num mundo globalizado, com a maior taxa do mundo, claro que eu vou ter dificuldade nessa competição. Custo de capital. Temos 5 bancos. Estados Unidos tem 5 mil. 5 mil. Quanto mais compete, mais a sociedade ganha. Compete. O estimular cooperativas de crédito, novas formalidades de crédito. Hoje é uma coisa boa, a Selic está baixa. Ela está metade praticamente da inflação. A inflação, se o IPCA é em torno de 6, os IGPs, que são mais contaminados pelo dólar, é quase 20. A inflação é muito mais alta. Então, esse é um dado positivo. Custo de capital. Então, para poder competir bem, crescer forte, de maneira sustentável, preciso ter acesso a um dinheiro mais barato. Custo de capital. O outro, burocracia. Nós temos uma cultura, uma herança cultural burocrática. Tem custo. Eu me lembro que é uma interferência do Estado permanentemente na vida das pessoas e nas regras. Muda toda hora. Eu era prefeito em Pindamonhangaba, década de 70, e uma das fábricas que estava sendo construída era a Vilares. Indústria de base Vilares, a Vibasa. Chegou a ter 8 mil trabalhadores para erguer
a siderúrgica, maior investimento da América Latina. O presidente Figueiredo veio a Pindamonhangaba, presidente da República, para inaugurar a Pilares. Um dia atrasou a comida, era peão de obra, canteiro de obras, tinha lá umas 30 empresas erguendo a siderúrgica. Aí atrasou a comida. E tocaram fogo nos refeitórios e queimaram 12 combis. Que eram aquelas combis? Eram combis de abreografia. Abreografia. Então, o trabalhador, para assinar a carteira de trabalho, tinha que fazer um raio-x de tórax. Uma abreografia, que era uma fotinha desse tamaninho assim, anexava, apresentava lá, e aí ele assinava a carteira. Eu peguei uma raio-x daquele, mandei para o professor de pneumologia da faculdade. Eu podia ler para mim essa biografia. Aí ele ligou para mim, doutor Geraldo, é brincadeira, né? E por quê? Ah, não tem jeito, isso aqui é possível. A não ser que o cara tenha um buraco no pulmão desse tamanho, aí está morrendo. Então, o que é isso? É burocracia. Você irradiava as pessoas, exigia carimbo, exigia documento, negócio que não servia para nada, até que acabou. Eu lembro de um amigo, estava a tomar posse em serviço público, e a biografia. Aí tinha uma escadinha no Praça da Sé, ele subiu a escadinha lá, pagou, já deram para ele a biografia. Eu falei, nem sei de quem era esse pulmão, mas é a cultura do cartório. Extintor de incêndio. Cada carro tem que ter um extintor de incêndio. Isso não existe na Europa. Exige extintor de incêndio para ônibus, trem, metrô, não no carro individual, mas é custo. Alguém está ganhando dinheiro e o povo está pagando. Lá atrás exigiram aquela caixinha de primeiros socorros. Como se adiantasse alguma coisa, você ter dentro do carro tesourinha, band-aid, cromo, mas regra. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, em 2017, um projeto de lei, segunda-feira sem carne. O governo não poderia oferecer, nem nas escolas, nem em nenhum lugar, carne. Segunda-feira sem carne. O que a lei tem que se meter para dizer como é que tem que ser a dieta da pessoa? E o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo, exportador. Eu vetei a lei. Ele disse, por que o senhor vetou? Falei, começa assim, segunda-feira sem carne. Aí vão aprovar outra lei. Terça-feira sem café. Já pensou sexta-feira sem chopp? Né? Mas o que é? É a cultura de ficar criando regra. Isso tudo tem custo. Nós precisamos trazer o espírito do Hélio Beltrão de volta. Trazer o espírito do ministro da desburocratização. Vamos simplificar tudo. Confiar nas pessoas, reduzir cartório, estimular a atividade empreendedora, educação básica. Investe muito lá em cima. Falta a educação básica, é a creche, é o ensino infantil, é a pré-escola. Quem faz a creche, a pré-escola, a EMEI, entra no primeiro ano quase alfabetizado. Ensino fundamental de tempo integral, ensino médio junto com o técnico. O mundo moderno, você se prepara para fazer uma coisa, a vida te leva para fazer outra. Você precisa ter uma boa base. E o nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. O maior produtor de cana-de-açúcar do mundo é o estado de São Paulo. E o maior produtor de suco de laranja do mundo é o estado de São Paulo. Então, você tinha o cortador de cana. Teve novela, filme, cinema sobre o cortador de cana. Acabou. Não existe mais. Você não pode queimar para cortar. Então, só pode ser mecanizado.
Desapareceu o cortador de cana. E nós temos uma FATEC em Pompeia, do lado de Marília, com a Fundação Shunji Nishimura, que é tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. Tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. Então, uma profissão desaparece e a outra aparece rapidamente. Então, você precisa ter uma boa base para as pessoas poderem se adaptar. O mundo moderno, eu tenho um monte de pessoas desempregadas. E tem algumas atividades que não tem gente preparada. Área de TI, desenvolvedor de software, design, cientista de dados, não tem. Não tem. Então você investir nessa educação básica, logística. Estamos aqui num centro industrial. O Brasil, a América Espanhola, se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país continental. Aqui é um continente, veio do Chuí até o Oiapoque, você atravessa a Europa inteira. País gigante. Agora, precisa ter logística, infraestrutura. Imagine você produzir soja no norte do Mato Grosso, trazer de caminhãozinho até o Porto de Santos, ou o Porto de Paranaguá, no Paraná, para exportar para o norte do mundo. Traz lá embaixo para mandar para o norte do mundo. Então, logística e infraestrutura, chamado Arco Norte, interliga Rio Negro, Rio Tapajós, Rio Xingu, Tocantins, interliga tudo no Amazonas, já sai grandes navios para atender o mundo, o norte do mundo. Então, infraestrutura e logística, você reduz custo. É uma agenda de competitividade. Reforma tributária. Quanto custa pagar imposto no Brasil? E os impostos todos em cima de consumo. IPI, ISS, ICMS, PIS, COFINS, é tudo em cima do consumo. Estados Unidos, a meca do consumo. Os tributos sobre consumo, 20%. No Brasil, 51%. Então, é tudo caro. Você compra uma bicicleta para criança, 40% é imposto. E paga a mesma alíquota, o milionário e quem mora na comunidade, na favela. É regressivo. Meu filho tinha um golzinho aqui. Mudou para o México. Foi trabalhar no México. Morou lá 5 anos. Casou até com uma mexicana. Teve 2 gêmeos, 2 filhinhos mexicanos. O mesmo dinheiro do golzinho aqui, ele comprou um Audi A3 0 km no México. O Brasil é caríssimo. Caríssimo. Então, reforma tributária. É simplificar o modelo tributário e tentar desonerar o consumo para poder estimular o consumo e, com isso, a economia poder girar mais e girar melhor. Acordos internacionais. Nós temos 3% da economia mundial, o Brasil, e 1%, 1,2% do comércio exterior, internacional. País fechado, totalmente fechado. Acordos internacionais. Quem cresce é quem exporta, importa. É a Alemanha, é a China, é o mundo globalizado. Você ter acordos internacionais que permitam você colocar melhor seus produtos lá fora. E inovação. E pegar as maiores empresas do mundo, é tudo TI, é tudo software, é tudo inteligência. Aliás, esse é o desafio do mundo moderno. Eu fiquei na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, em 2007. E as universidades americanas fazem muita prospecção. Como é que é o mundo em 2010? Como é que é o mundo em 2020? Como é que é o mundo em 2030?
Então, o que mostravam os estudos lá em 2007 já? Um mundo mais rico. Tem muito dinheiro no mundo. Mais rico, mas mais desigual. Quem tem capital, o capital se multiplica. Quem não tem capital, só tem força de trabalho, melhora muito pouco. As diferenças aumentam. Porque o trabalho ficou menos relevante. Setor primário da economia, agricultura, mecaniza tudo. Você viaja pelo interior de São Paulo, cana, não tem uma casa. Tudo mecanizado. Setor secundário, indústria, automação, robô. Mesmo o setor terciário, que é o que segura o emprego, é robô para varrer a sala, limpar o vidro. Inteligência artificial. Agora, na última feira de congresso de radiologia, de medicina em Chicago, a inteligência artificial, ele faz a ressonância magnética, aponta o problema, descreve o problema, faz o diagnóstico e recomenda o tratamento. E vai errar menos. Tal o nível de informação que você consegue ter. Ninguém não tem mente humana mais que enfrente um computador no jogo de xadrez. Pode juntar o Karpov e o Kasparov junto, eles são derrotados pelo computador. Pelo nível e quantidade de informação que você consegue ter e os neurônios não conseguem armazenar. Então, um mundo desafiador. Voltando ao que disse o Dr. Camargo. O foco, desenvolvimento, crescimento, emprego e renda. Emprego e renda. Um dia eu fui a Bellarini. Eu fui candidato a prefeito de São Paulo. Não ganhei a eleição, mas fui candidato a prefeito. Uma grande experiência. E fui embaixo ali do Glicério, lá no viaduto do Glicério. Tinham moradores de rua, pessoal que morava embaixo do viaduto, e eu falando de política habitacional. Aliás, fizemos muita moradia aqui, na Fazenda Albor. E a construção civil é importantíssima, porque ela segura emprego. Emprego, construção civil é muito importante. Mas aí eu tentando falar de política habitacional. Um morador de rua falou, doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Nós sabemos fazer casa. Nós sabemos alugar casa. O nosso problema é falta de dinheiro. É só isso. Não se preocupe não, que a gente sabe onde morar, sabe onde aluga, sabe onde compra. O nosso problema é falta de dinheiro e renda. Então, esse tem que ser o foco. E vejam os estudos lá de Harvard. Um mundo mais rico e um mundo mais desigual. Qual a consequência disso? Uma primeira, migração. Pessoas se movem em busca de sobrevivência. Então, você vê a África tentando entrar na Europa, morrendo afogada no Mediterrâneo. Pessoas tentando desesperadamente chegar à Europa. A Inglaterra saindo da União Europeia. Aqui na ilha ninguém entra. O Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos com proposta de fazer muro. Muro. Como se muro fosse proteger o emprego do americano no mundo digital. Mas essa era a proposta. Então, a questão migratória. Por que a pessoa muda para uma cidade? Porque conseguiu um trabalho. Por que muda de uma cidade? Porque está à busca de trabalho. Então, esse é o desafio e o foco. E aí, além de ter boas empresas, e boas empresas é um ativo do país, vamos valorizar a atividade empreendedora, o país precisa ser competitivo. Você precisa ter uma agenda de competitividade. Eu fui inaugurar uma fábrica, 2 meses atrás, uma ampliação de uma fábrica em Itu.
Salto Itu, da Guarani. Eles fazem parte de tinta, empresa grande, terceira geração de industriais, terceira geração. Exportam hoje para 68 países. Aí eu brinquei lá com eles, vocês precisam ganhar uma estátua de homenagem, porque conseguir construir uma indústria dessa, exportar, com os últimos anos, os juros lá no céu, o câmbio lá embaixo do mar, é um milagre você conseguir uma coisa dessa. Coisa impressionante. A dificuldade, por isso que o Brasil perdeu indústria. Você tem o mundo que cresce, é juros lá embaixo e câmbio, moeda desvalorizada, para você poder exportar. Esse quadro melhorou. E é isso que está ajudando. Isso que está ajudando. O câmbio está melhor para exportar, mais baixo. Embora a taxa Selic não signifique que os juros na ponta esteja baixa. Só ver quanto está os juros do cartão de crédito e quanto está os juros do cheque especial. É escandaloso. Mas aí é ter mais competitividade. Estimular a atividade e a competitividade. Enfim, um conjunto de medidas, algumas com PEC, mudança constitucional, outras com legislação ordinária, ou até não precisa mudar a legislação, mas medidas que ajudem a competitividade do país. Há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector, em latim. Suprima a causa, que o efeito cessa. Suprima a causa, haja nas causas, que os efeitos cessam. Então, você ir nas causas e para o Brasil voltar a ter aquele crescimento que teve, e que deve ter. Qual país no mundo tem a dimensão continental do Brasil? Não tem. É o quinto maior do mundo. Não tem 6. Qual país que tem os recursos naturais do Brasil? Que não tem terremoto, não tem gelo. É impressionante. Água, sol, minério, petróleo, recursos naturais. Impressionante. Povo trabalhador. Eu fui secretário, doutor Camargo, do Serra, quando ele foi governador, de desenvolvimento econômico, colega do Paulo, né? Do Zé Carlos, colega do Zé Carlos. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E uma moça lá desse tamanho, baixinha, e um dia eu conversando, falei, conta a sua vida para mim. Doutor Geraldo, eu moro lá no Grajaú, na Zona Sul. Eu acordo às 4h30 da manhã. Eu faço comida para o meu marido e para os meus filhos. Eu pego o ônibus às 6 horas para estar aqui às 8 horas no Espigão da Paulista, aqui na secretaria. Saio daqui às 4h30. Paro em Santo Amaro para fazer o EJA, Escola de Jovens e Adultos, para ter o diploma do ensino médio. E depois eu volto para cá. Brasileiro. É um povo trabalhador. Trabalhador. Temos uma indústria diversificada. Poucos países têm. Pegar aqui, continua a Dutra, vai para o Rio de Janeiro. De um lado, avião, fábrica, do outro lado, automóvel, do outro lado, química, do outro lado, farmacêutica, do outro lado, alimento, do outro lado, tecnologia. Você tem uma indústria diversificada. Então, você tem um conjunto de fatos, tem tamanho, 212 milhões de pessoas. Tem escala, a economia tem escala, tem tamanho. Não é um país petitico de 5, de 10 milhões de habitantes. Então, nós temos todas as condições de voltar a crescer forte e gerar emprego e renda. Esse é o foco. Melhorar renda e criar mais emprego. O Papa João XXIII fez uma síntese lapidar quando disse: o desenvolvimento é o novo nome da paz.
Você não tem paz verdadeira, onde não tem oportunidade para as pessoas. Você pode ter polícia. Paz é fruto de oportunidade para as pessoas. A pessoa poder realizar a sua vocação de servir ao próximo através da sua profissão, qualquer que ela seja. Mas você poder ter oportunidade de trabalho. E renda. É um mundo que não vai ser só carteira assinada. Vai a capacidade empreendedora. E aí você estimular essa capacidade empreendedora. Fico muito feliz de ir aqui a Arujá. E para encerrar, a crise econômica e a crise sanitária, elas andam juntas. Não tem como resolver uma sem resolver a outra. Em 2002, nós tivemos uma pandemia. SARS, 2002. SARS, o vírus coronavírus. SARS-CoV-1. Região do mundo, Ásia. SARS, 2002. 2008, H1N1. Outra pandemia, não coronavírus, mas vírus. H1N1. É essa vacina que a gente toma no inverno. Essa vacina que está sendo aplicada pelo SUS, a tríplice, são 3 vírus. H1N1, H3N2, influenza B. Então você, quando o idoso toma a vacina, ele está se protegendo de 3 vírus. E geralmente faz antes do inverno. Porque no inverno, como tem mais aglomeração, e com a queda da temperatura você diminui a defesa do organismo, você acaba ficando mais susceptível a contrair essas viroses, geralmente respiratórias, que no idoso são problemáticas. 2008, H1N1. 2012, MERS. Outro coronavírus, mas foi limitada ao Oriente Médio. Oriente Médio. Altíssima letalidade. 20% de letalidade. Cada 10, 2 morreram. Impressionante a MERS. Coronavírus, mas Oriente Médio. 2015, Ebola. Outro vírus, mas mais África. África. Ebola. 2019, começa lá na China. Pessoal, os infectologistas, médicos, não, aqui não chega, porque é vírus de clima frio. Isso é Canadá, Japão, norte do mundo. Aqui é trópico, aqui é país quente. Aqui não tem problema. No fim, a maior letalidade da Covid é na Amazônia, pleno trópico, no Equador, região mais quente, a maior letalidade. Vírus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Doença Coronavirus Disease. Doença do coronavírus. Covid-19, porque foi descoberta no ano de 19. Característica: alta infectabilidade. Você pegou os 5 continentes. Todo lugar. O Brasil tem 5.570 municípios. Tinha uns 4 ou 5 em Minas Gerais, Zé Carlos, e não tinha chegado a Covid. Pegou. Não tem um município que não disse, aqui está imune. Não. Foi para tudo quanto é lugar. Graças a Deus, não teve a letalidade da MERS. Letalidade foi menor. Mas, é claro que tem um índice alto de letalidade. Caminho, o que os prefeitos, governadores, enfim, governos fizeram. Correr para atender quem precisa, leito hospitalar, leito de UTI e vacina. Nós tivemos uma grande epidemia há 103 anos atrás, 1918, chamada gripe
espanhola. Aliás, ela não era espanhola, a gripe. A gripe era americana. É que 1918 era a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Então, o mundo estava em guerra. Primeira Guerra Mundial. A Espanha estava fora da guerra. Então, quando o vírus chegou lá, a Espanha tocou a boca no trombone. Então, ficou conhecida como gripe espanhola. Mas ela era americana. Ela começou nos Estados Unidos, mas chegou à Europa. Dizimou a Europa. Dizimou. 30% de mortes. Aqui no Brás, os corpos ficavam na calçada, esperando para serem retirados. E veja, 103 anos depois, os mesmos erros. Então, gripezinha, matou 30% da Europa. Teoria conspiratória. Os alemães mandaram o vírus dentro de garrafa, pelo mar, para atingir o Brasil, porque a Alemanha é contra o mundo na Primeira Guerra Mundial. Teoria conspiratória. Depois, esconde os números. Esconde os números. Aí, quando o governo, o presidente na época era o Venceslau Braz, presidente da República, quando ele viu a gravidade da situação, chamou o Carlos Chagas. E pôs o Carlos Chagas na frente de combate. A grande diferença de 100 anos depois é que naquela época não tinha vacina. E hoje tem vacina. Então isso faz a diferença, a grande diferença. Nós já temos hoje no Brasil praticamente 20% da população vacinada, ao menos com a primeira dose. Outro grande parte da população já teve contato com o vírus. Então, quem já pegou, é que tem muito falso positivo, mas quem já pegou a Covid, pode pegar de novo? Pode, mas é raro. Quem tomou a vacina, pode pegar de novo? Pode, mas é raro. O que é a vacina? Eu tenho um vírus que provoca uma doença. Eu pego um pedacinho desse vírus, da proteína do vírus, mato o vírus morto, ou atenuo o vírus atenuado, por choque térmico, químico, tem vários métodos, mas a proteína desse vírus continua. Então eu injeto na pessoa. O organismo, os linfócitos B, sistema imunológico, detecta uma proteína estranha. Opa, tem uma proteína estranha. Tem um antígeno circulando. E produz anticorpo contra o antígeno. Então, os linfócitos B produzem o anticorpo. O linfócito T guarda a memória daquele antígeno, que foi a vacina. E o dia que você encontrar o vírus, o linfócito B mata e o linfócito T aciona o sistema imunológico, porque ele tem a memória. Ele tem a memória. E 3 coisas mudaram o mundo. 3 coisas. O mundo, as pessoas viviam 40 anos, estão vivendo 80. Vão viver 90. Vai subir. 3 coisas no mundo. Água de qualidade, vacina e antibiótico. Mudou o mundo. Água de qualidade, que as pessoas se contaminavam por via hídrica. Olhava aquela aguinha ali, não estou vendo nada, bebia. Bactéria, salmonelas, vírus. Então, água de qualidade. Água da Sabesp, ninguém precisa comprar água. Pegue da torneira da Sabesp e beba, porque ela é potável e controlada. Água de qualidade. Vacina. Porque vírus é o mais rele ser da escala zoológica. É o mais pequenininho. Ele é abaixo da bactéria, porque a bactéria tem membrana. O vírus nem membrana tem. É um fio de RNA com uma cápsula de gordura. É o mais ínfimo.
Então, o antibiótico não pega. Você tem que criar um antirretroviral. E aí você demora. Por que surgiu a história da cloroquina, hidroxicloroquina? Quando apareceu, foi detectado o vírus novo, mundo, vírus novo, SARS-CoV-2, doença Covid-19. O que a gente faz? Vamos ver na biblioteca farmacológica, quais os remédios que existem para ver se algum funciona. Aí começa a testar. Pega lá da biblioteca farmacológica, hidroxicloroquina é quinino. Na Amazônia dá para malária há décadas. Aí testaram, aí publica, olha, tem aqui um remédio, hidroxicloroquina, que combate o vírus. Só que cientista e médico é desconfiado. Será que funciona mesmo? Aí foram testar. E quando foram testar, viram que não tinha a eficácia que tinha sido propagada. Estou dizendo isso porque a vacina é o caminho. Água tratada, vacina e antibiótico. Mudou o mundo. Campos Jordão tinha 14 sanatórios. Tem uma estrada de ferro da minha cidade, de Pindamonhangaba, para Campos do Jordão. Por quê? Porque não tinha tratamento para tuberculose. O Mycobacterium tuberculosis, Koch, o bacilo de Koch, atacava o pulmão e tinha tratamento. O tratamento era tirar um pedaço do pulmão, as lobectomias, sangrava, barbaridade. Eu cheguei a fazer anestesia em Campos Jordão, no S3, no finalzinho das lobectomias. Esperava o doente de lado assim, tirava um pedaço do pulmão e jogava fora, para poder tentar segurar. Mudou tudo com antibiótico. Então, água, vacina e antibiótico mudou tudo. Pessoas morriam de tuberculose, morriam de lepra, morriam de gripe, morriam de tudo. Moléstia infecciosa, tétano. Tétano, mal dos 7 dias, matava os bebês. Então, nós demos um salto. Passamos a viver 80, vamos para 90, vamos para 100. Vacina é o caminho. Quanto tempo leva para fazer uma vacina? 8 a 10 anos. E às vezes não consegue fazer. Exemplo, qual doença apareceu na década de 80? AIDS. AIDS, um vírus. HIV. A AIDS matou da década de 80 até hoje 36 milhões de pessoas no mundo. 36 milhões de pessoas. No passado era uma sentença de morte. Então, detectou o vírus da AIDS, prepara para morrer. Mudou, mas não conseguiram fazer a vacina. Faz 40 anos. Mas conseguiram fazer os antirretrovirais e segurou a doença. Então, controlou a doença. Digo isso por quê? Vacina é o caminho. A resposta científica foi rápida. Em 1 ano, você passou a ter vários tipos de vacina. Quem faz vacina? Estados Unidos, Europa e países. Inglaterra, Alemanha, Rússia, Índia e China. O Brasil tem que fazer vacina. Nós compramos o insumo. Mas nós temos que ter a tecnologia. Então o INCOR está trabalhando sem parar para daqui 2, 3 anos ter a tecnologia da vacina. Você pode dizer, mas daqui 2, 3 anos passou a doença. Não tem importância. Se prepare, porque vai ter outra. 2002, SARS. 2008, H1N1. 2012, MERS. 2015, Ebola. 2019, Covid. Mas é cada 5, 6 anos. Tem um filme na Netflix, chama Contágio. Esse é um filme de Hollywood. Ele foi feito 12 anos atrás. Uma moça sai dos Estados Unidos para assinar um contrato na China. Assina um grande contrato. E aí tem um jantar de comemoração. Puta no contrato. Aí ela contrai um vírus, sem saber, volta para os Estados Unidos,
para em Chicago para ver um namorado do tempo de escola e depois vai para Nova York. Já deixa em Chicago. Bom, o mundo inteiro é contaminado. O filme tem 12 anos. Então nós temos que investir na ciência e, olha, boas instituições. O Butantan, esse ano, faz 120 anos. O Butantan foi criado em 1901. Em 1901. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo era o meu conterrâneo, de Pindamonhangaba, Emílio Marcondes Ribas. Emílio Ribas, o grande médico sanitarista, em 1901, comprou a Fazenda Butantan, lá em São Paulo, na região sudoeste, para fazer o Instituto Butantan, para produzir soro contra a peste bubônica. Bubônica, porque dava aqueles bulbos transmitidos pela bactéria. Então, para fazer o soro antipeste bubônica. E depois virou o maior instituto soroterápico da América Latina. Essa é a Riscando do Brasil, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, viu?